Olá, meus queridos alunos. Eu me chamo Nayara e sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar a leitura como fonte de diversão, aprendizagem e diversão e informação. Observe agora o que está escrito nos balões. Acesso ao conhecimento, crescimento pessoal e profissional, diversão. O que pode nos proporcionar esses benefícios? Pensem um pouquinho. Acertou quem respondeu a leitura. A leitura é uma ferramenta muito importante na nossa vida, porque além de nos dar e nos proporcionar conhecimento, ela também nos proporciona diversão. Vamos observar. A leitura pode ser fonte de informação, aprendizagem e também uma excelente formação de divertimento, quando você tira um tempo para ler um livro divertido, ler um gibi, história em quadrinhos, são momentos que trazem diversão para você. Observe agora o texto 1. Combate à dengue. A picada do mosquito Aedes aegypti tem demonstrado grande preocupação. Isso porque o aumento de mortes no país por motivo de dengue tem crescido de forma considerável nos últimos meses. A melhor maneira de combater a doença é explorar a única arma, a prevenção. Projetos de conscientização alertam a população para os perigos de proliferação do mosquito. O foco está nos métodos necessários para acabar com os acúmulos de água nas casas. Isso porque são os ambientes mais propícios para a reprodução do transmissor da doença. Observe, o texto, ele é uma notícia de jornal. O autor, qual foi o objetivo do autor? Ele é um transmissor que se preocupa em relatar informações de maneira mais objetiva e verossímil, ou seja, de maneira clara e informações verdadeiras. Com uma linguagem clara e direta, ele transmite a informação sobre o combate à dengue, sem duplas interpretações. Quando nós temos um texto jornalístico, é mais trabalhado a objetividade. Assim, informa que a picada do mosquito Aedes aegypti tem demonstrado grande preocupação, então a gente já consegue observar essas informações dentro do texto. Mortes no país por motivo de dengue têm crescido, então o autor ele traz informações. E ele também traz uma solução, a forma de combater. A melhor maneira de combater a doença é a prevenção. Portanto, a leitura desse texto nos proporciona importantes informações. Então, a gente tem aí a leitura como algo informativo. Passemos agora para o próximo texto. Brasil, um caldeirão cultural. A vasta e rica cultura popular brasileira se reflete em vários aspectos. A culinária, por exemplo, não tem um prato típico, e sim vários, dada a diversidade de temperos, sabores e ingredientes. Assim, podemos saborear alimentos como acarajé baiano, a carne de sol com feijão verde do sertão nordestino, a galinhada goiana, o chimarrão gaúcho e etc. As festas folclóricas também refletem a origem do povo brasileiro. São comemorações nas quais os participantes rezam, cantam e dançam. São festas de bois, folias de reis, carnavais, marujadas. Podemos destacar as festas de São João, que pule a fogueira, aquele que nunca brincou de casamento caipira, dançou a quadrilha, se deliciou com pamonha, canjica, milho assado e etc. Assim é o nosso país. Observem que esse texto ele aborda aspectos da cultura popular brasileira, como a culinária e as festas folclóricas, que tornam o nosso país um caldeirão cultural. E aí toda a informação que vem sendo trazida no texto, ela vem conversando justamente com o título do nosso texto, Brasil, um caldeirão cultural. Observem, a culinária, por exemplo, não tem um prato típico, e sim vários, dada a diversidade de temperos, sabores e ingredientes. As festas folclóricas também refletem a origem do povo brasileiro. Com a metáfora caldeirão cultural, o autor reforça a mistura que deu origem ao povo brasileiro e, ao mesmo tempo, torna o nosso país tão único, levando em consideração que a forma como o nosso país surgiu é de mistura de vários outros países. A leitura desse texto, portanto, nos proporciona, além de informações, grandes aprendizados, ok? Diferente do primeiro, que ele vem mais informando, sendo mais informativo,
O segundo texto, além de trazer informação, ele também traz aprendizado. Passemos para o próximo. A gente tem aqui uma tirinha. Desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Quem não conhece, a gente tem aí a personagem Mafalda. Mafalda fica surpresa ao ver o pai dedicar-se tão pouco tempo à leitura de um livro tão grande. Observem que na situação, o pai da Mafalda está lendo um dicionário. Isso acontece porque o autor utilizou na tirinha o efeito de humor para mostrar que o pai de Mafalda queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida e não ler o livro como sua filha pensava. A personagem Mafalda é uma garotinha de apenas 6 anos que está sendo alfabetizada. Então, ainda não sabe que o livro sobre o qual ela se refere é um dicionário e que o pai queria apenas fazer uma consulta rápida sobre o significado de uma palavra. Então, o fato dela ainda não conhecer o manuseio de um dicionário, ela entende que ele está se dedicando pouco à leitura. E isso gera humor na tirinha. A leitura da tirinha nos proporciona divertimento, entretenimento e lazer. Como podemos observar, a leitura é um hábito enriquecedor, que traz uma série de benefícios e aprimora diversas habilidades do leitor. Que tal conhecer mais 6 benefícios de uma boa leitura? Então, nós vamos conhecer mais 6 benefícios que uma boa leitura pode trazer. Primeiro, estimula a criatividade. As histórias apresentadas nos livros exploram diferentes cenários. Dependendo do estilo do autor, os ambientes, personagens e objetos são descritos com riquezas de detalhes. Para entrar nesse outro universo, o leitor precisa criar as imagens e as cenas em sua mente e se conectar com a narrativa. Quanto mais produtiva for a sua imaginação, melhor a experiência da leitura. Então, uma das importâncias da leitura é justamente estimular a nossa criatividade. Segundo, exercita o cérebro. O hábito de ler promove crescimento intelectual. Enquanto o indivíduo lê, ele realiza uma quantidade maior de sinapses, conexões neurais. Isso significa que a leitura é como uma ginástica para o cérebro. A gente não tem as formas de melhorar o nosso corpo físico. A leitura é uma forma de você exercitar o seu cérebro todos os dias. Terceiro, melhora a concentração e a memorização. Funções cognitivas como memória e concentração também são bastante trabalhadas enquanto lemos. Ler é um excelente treino de atenção e um recurso eficaz para aprender a se concentrar. Da mesma forma, quem lê com frequência consegue memorizar informações com mais facilidade. Ajuda, inclusive, na hora que você está estudando para uma prova, ajuda a memorizar, a absorver melhor o conteúdo. Quarto, amplia o vocabulário e os conhecimentos gerais. Ao ler um livro, você se depara com inúmeras palavras novas, dependendo do estilo literário. A ampliação do vocabulário é muito útil em várias situações da sua vida. Através da leitura, você sempre terá acesso a novas informações sobre lugares do mundo, períodos históricos, diferentes culturas e etc. O leitor expande o seu conhecimento em geral. Quinto, desenvolve o encadeamento de ideias e as habilidades de escrita, melhora principalmente a escrita. Já ouviu falar que quanto mais a pessoa lê, melhor ela escreve? Isso é fato. As duas ações estão sempre relacionadas. Interpretar dados e fatos, organizar o pensamento, formular síntese e encadear ideias são habilidades importantes que se desenvolvem com o hábito da leitura e que, por consequência, aprimoram a escrita. Então, quanto maior for o seu repertório de leitura, maior também será o seu repertório na hora da escrita. E o sexto, desperta o senso crítico e a flexibilidade analítica. Quem não lê é obrigado a acreditar em tudo aquilo que lhe dizem.
é muito importante buscar o conhecimento, além daquilo que nos é apresentado. A leitura tira o indivíduo desse ciclo de senso comum e posicionamentos automáticos e permite que ele tenha um olhar crítico sobre os fatos. Isso ajuda a observar a situação por diferentes prismas e a assumir uma postura mais questionadora. Então, quando você tem o hábito da leitura, você se torna uma pessoa mais crítica. Você não é aquele que vai com a cabeça de todo mundo, porque você tem conhecimento. Vamos partir para as considerações finais. A gente trabalhou e viu a importância da leitura, né? A leitura transporta o leitor para outro universo, entretém, ajuda a se distrair e a relaxar, nada como um bom livro para ser lido. Os personagens ganham vida e os cenários se desenham na mente de quem lê, dando início a uma jornada rica, na qual até as emoções afloram como se fossem experiências reais. Muitas vezes a gente viaja sentado na sala da nossa casa lendo um livro. É possível construir um diálogo entre dois mundos, aquele apresentado nos livros e o que está dentro de cada pessoa. A partir desse encontro de ideias e sensações, é impossível aprender a olhar a vida por outros ângulos. É possível aprender a olhar a vida por outros ângulos. Ler é um hábito que abre a mente e pode tornar o leitor uma pessoa melhor. Então, a leitura não é simplesmente algo banal. Ela abre um leque e ela vai abrir um mundo novo para você. É muito importante que você tenha esse hábito de leitura e leia também por diversão, para você ter novos conhecimentos, para você poder viajar dentro de casa. Por hoje foi isso. Não esqueçam de acessar a plataforma para vocês poderem ter acesso à aula.